Com relação às formas de interpretação do próprio direito processual penal. Gente, da mesma forma que o direito penal, ele vai existir a forma extensiva. Não existe a forma, a interpretação literal, nem do direito materiano, nem do direito processual. A interpretação literal é aquela interpretação que você fica distrito ao termo da lei. Nós vimos que a interpretação, a norma, ela é extraída às vezes do texto, não aquilo que está escrito, mas aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que o texto não disse. Se você for estudar filosofia da comunicação, você vai entender por que a norma é extraída do texto e não está escrito na lei. Né? Na teoria da comunicação, vai falar que às vezes a verdade está nas entrelinhas, está no não dito, no não escrito. Então, quando você vai falar da interpretação da norma, você vai interpretar às vezes as entrelinhas. Você vai pegar a lei, a própria legislação, e vai verificar aquilo que está nas entrelinhas, no não dito, no não escrito. Eu falo o seguinte, que está lá no espírito da lei. Professor, lei tem espírito? Nesse caso tem. O espírito da lei é a intenção do legislador quando elaborou a lei. Então, ou seja, é entre linhas, é aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado. Na interpretação, presta atenção aqui, ó. O processo penal tem papel importante e deve ser utilizado com equilíbrio de garantismo e eficácia, ou seja, uma interpretação garantista. Porque nós estamos no neoconstitucionalismo, no pós-positivismo, gente. Guardem isso, guardem esses nominhos bonitos, né? Neoconstitucionalismo. O que é isso, professor? É uma forma diferente de ver o direito, de ver a Constituição. Qual é a teoria que fundamenta o neoconstitucionalismo? A teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. O fato, o valor e a norma. Esse fato e valor da norma de forma eficaz, de forma eficiente. Né? Ou seja, vai assegurar tanto o direito da sociedade, visto pelo Estado, como o direito da vítima e também o direito do acusado. Né? Não se deve jamais abandonar sua vocação de proteção do indivíduo contra os abusos do Estado. Por isso que nós falamos dos remédios constitucionais. Aquele recurso que não houver no direito processual penal, nós temos que buscar lá no direito constitucional. Você vai ver uma disciplina que chama processo constitucional. O que vai falar nesse processo constitucional? Principalmente mandado de segurança, habeas corpus, habeas datas, mandado de injunção. São processos constitucionais, são remédios constitucionais, são procedimentos constitucionais que vêm complementar, às vezes, o próprio direito processual. A interpretação, então, do direito processual penal, nós vamos ver que a interpretação pode ser extensiva e analógica. Extensiva, o próprio artigo o artigo 3º do Código de Processo Penal vai verificar o seguinte, que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito aqui, a interpretação. Gente, olha o artigo 3º, gente, cola isso na porta da sua geladeira. A interpretação do direito processual penal é admitida pelo próprio Código de Processo Penal, administração extensiva, aplicação analógica, bem como suplementos dos princípios gerais do direito. Né? Extensivo é eu alargar o texto escrito. É você tirar do texto escrito aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado, mas está no espírito do legislador. O que o legislador quis dizer quando editou essa lei? Um detalhe. Professor, mas essa lei foi editada em 1941. A interpretação dela anterior não é essa mesma agora? Não, não é. Se a edição do processo penal foi de 1941, então a interpretação dessa lei, ou seja, a norma processual, nós vamos ter que tirar às vezes aqui dos princípios gerais do direito. A ampla defesa antes da Constituição de 88 existia? Não. Existia não. Ou seja, esse princípio da ampla defesa está escrito no processo penal. O que eu posso usar como ampla defesa? Não, não está. Ele está implícito aqui.
Ou seja, eu vou ter que buscar a interpretação aqui nas entrelinhas aqui, ó. Naquilo que não foi dito, naquilo que a lei não escreveu. Certo? Então essa interpretação extensiva, né, eu estou ampliando o próprio conteúdo da lei, eu estou buscando a contextualização, a interdisciplinaridade do direito penal, do direito processual, com outras áreas do ordenamento jurídico. Estou buscando uma aplicação, às vezes, analógica, né? Cabe liberdade provisória para o acusado, para o réu, em determinado tipo de crime. Cabe fiança para o réu em determinado tipo de crime. Gente, réu somente após a denúncia. Antes da denúncia, fala indiciado. Mas o texto da lei fala que cabe para o réu, não fala para o indiciado. Então significa que, por analogia, eu posso interpretar que cabe também para o indiciado, ou seja, ele está preso preventivamente enquanto não há processo. Certo? Então seria uma interpretação analógica nesse sentido. Então, repetindo aqui, o artigo 3º do Código do Processo Penal fala que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Tá? Então, a interpretação extensiva é também conhecida como ampliativa. Tá? Por exemplo, quando se fala em liberdade provisória do réu, é o que eu estava falando aqui, ó, pode entender também de forma ampliativa, analógica, a liberdade do indiciado. Indiciado significa que ainda não há processo, há inquérito ainda. Ele apenas foi indiciado. Interpretação analógica seria o aplicar uma hipótese não prevista em lei à disposição relativa a um caso semelhante. Exemplo, artigo 92 do Código Penal, ele se refere à própria analogia. Olha aqui. Quando determinada que durante a suspensão do processo possam ser colhidas provas de natureza urgente. Aí vem uma palavrinha aqui, ó, como a prova testemunhal. Ou seja, pode ser admitida uma prova urgente da mesma forma, por analogia, que é a prova testemunhal. Certo? Ou seja, na própria interpretação do texto legal, você subtrai ali que ele está sugerindo que o texto, que você vai por analogia. Olha aqui, ó, quando determinada que durante a suspensão do processo, essa suspensão aqui, que o réu não foi citado pessoalmente, ele foi citado por edital, que é o artigo 366 do Código de Processo Penal. Quando ele é citado por edital, não pode iniciar o processo para ele, simplesmente vai fazer a citação e colher as provas de urgência. Depois arquiva o processo, se decreta a prisão preventiva dele, que ele está foragido, e depois, quando ele for capturado, que ele precisa da citação pessoal dele, aí que dá continuidade ao processo. Mas para não perder as provas urgentes, então suspende-se o processo, que é o 366 do Processo Penal. Então possam ser colhidas provas de natureza urgente. Aqui como, né, no caso, a prova testemunhal. Prova testemunhal que, se não colher de forma antecipada, a pessoa pode esquecer, a pessoa pode morrer. Então, a testemunha ocular do crime. Já está uma pessoa idosa. Vai suspender o processo. O juiz vai deixar para poder colher essa prova depois, que essa suspensão significa que suspende o prazo prescricional. A pessoa está foragida esperando prescrever o crime. Só que ele esqueceu que o processo está suspenso. Gente, depois a gente vai comentar sobre isso, isso é interessante. Então, suspendeu a prescrição. Ele achou que depois, o crime que ele cometeu, por exemplo, prescreve com 10 anos. Ele ficou sumido 11 anos e voltou. Quando ele voltou, tinha uma prisão preventiva decretada no processo, nos termos do artigo 366. Ele falou assim, mas como? O crime já prescreveu. Não prescreveu porque o processo está suspenso. Esse 366 é para isso, para não prescrever o crime. Tá? Então ele consultou o advogado e falou, doutor, cometi uma infração aí, eles falam que eu cometi. Na verdade, eu não cometi nada não. Eu estou foragido há 11 anos. Dá uma olhada aí para mim se esse crime já está prescrito. O advogado vai lá, na lei, e fala assim, não, realmente está prescrito, você pode voltar. Gente, esse advogado foi imprudente, foi negligente. O advogado tinha que fazer, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que pesquisar lá no fórum se esse processo seu está suspenso nos termos do artigo 366. Se ele estiver suspenso, não prescreveu nada não.
Você não pode voltar, não. Aí o advogado olhou no processo, hoje o sistema todo digitalizado, processo contra fulano de tal, do CPF número tal, está suspenso nos termos do artigo 366, e essa suspensão interrompe a prescrição. O advogado não volta, não, se você voltar, te prende, certo? Então, só para poder vocês entenderem a contextualização aqui, que o 366 suspende o processo, suspende a prescrição, mas para que não perca as provas, então vai colher as provas urgentes, como a prova testemunhal ela pode ser urgente. Imagina que a testemunha ocular é uma pessoa idosa, que já estava com 80 anos na época, lúcida, mas com 80 anos. Então o juiz vai colher essa prova de natureza urgente para que não perca no tempo. Pode fazer uma perícia também, está escrito aqui perícia? Não. Prova de urgente, como é o caso da testemunha. Uma perícia, ou seja, por analogia, então eu posso entender também que pode providenciar e às vezes deve uma perícia antes de suspender o processo. Certo, gente? Então, a interpretação analógica vai nesse sentido. O próprio código vai sugerir, então, que seja feito isso da mesma forma que se faça aquilo. Tá? E aqui também eu entendo que a liberdade do indiciado, da mesma forma que a liberdade do réu, também seria por excessivo e analógico, certo? Então a analogia significa, portanto, ausência de regulamentação específica, de forma que o intérprete deve buscar regulamentação em situação análoga para o preenchimento da lacuna no sistema, certo? Gente, então, dito isto, nós vamos aqui então para os princípios. Antes de falar sobre os sistemas processuais, nós vamos aqui avançar então sobre os princípios gerais do direito como interpretação da lei e também como fonte da própria lei, né? Nós vimos que os princípios gerais do direito é permitido no próprio artigo 3º do Código de Processo Penal como interpretação, certo? E eu entendo também como fonte. Princípios gerais do direito como o último instrumento para a solução das omissões ou das antinomias. Antinomias é conflito de normas. Existentes no sistema, temos os princípios gerais do direito como diretivas ideais do hermeneuta, os pressupostos científicos da ordem jurídica. Então nós vimos que esses princípios gerais do direito são norteadores da aplicação da própria norma. Aí um deles eu falo que é o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório. São princípios aqui do processo penal que ele não está escrito o que significa na própria lei, na própria legislação, mas na interpretação sim. O princípio da ampla defesa, voltando, então tanto o acusador, na ampla defesa, na verdade seria o advogado de defesa, ele vai buscar contextualização em outras áreas do direito, né, para fazer a defesa. O princípio do contraditório também é um princípio, a ampla defesa é um princípio processual, ele é constitucional e processual. O princípio do contraditório também é um princípio constitucional e ele é praticado no próprio processo penal. Significa que o acusado tem o direito de responder. Está aqui no nosso sistema acusatório, né? No direito, no sistema inquisitório não tem contraditório, mas no princípio acusatório sim, certo? E o princípio do devido processo legal. Ninguém pode ser processado e julgado sem um processo. E o detalhe, nosso processo é escrito. Existem ritos dentro do nosso processo escrito que são ritos orais. Como, professor? Tribunal do Júri, por exemplo, após a fala do Ministério Público, que é 1h30, o advogado tem mais 1h30 para falar. E isso vai ficar gravado no processo, essa fala do promotor e do advogado, não. O restante do processo é escrito, mas essa fala do advogado e do promotor só vai ficar o resumo dela na ata no momento do julgamento, certo? Então o processo tem esse princípio da oralidade também dentro do próprio contraditório. Então o promotor tem 1h30 para sustentar a tese de acusação e o advogado tem 1h30 para sustentar a tese de defesa. Depois o promotor vem com a réplica mais 1 hora, reafirmando a tese de acusação, e o advogado tem a tréplica mais 1 hora para reafirmar a sua tese de defesa, certo? Então isso dá aonde que está
o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório e o princípio do devido processo legal. Então, os princípios gerais do direito estão previstos aqui no próprio artigo 3º, né, com relação à interpretação da lei. Então, a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva. Gente, não esqueça, estou repetindo para você gravar bem. Quais as formas de interpretação do processo penal? O próprio processo vai falar interpretação extensiva, aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito. Tá, gente? Então, guardem bem. Extensiva, analógica e próprios princípios gerais do direito vai dessa complementação como suplemento. Dito isso, então nós vamos passar então a discutir os sistemas processuais no Brasil. Aqui já quase terminando, já são 11h52, mas dá tempo da gente terminar pelo menos o sistema processual no Brasil. Sistema acusatório, inquisitório e inquisitório. O Brasil, qual o sistema que foi adotado? No Brasil, nós adotamos o sistema acusatório. O sistema acusatório, gente, ele separa a pessoa do acusador da pessoa do julgador. No sistema inquisitório, a pessoa do acusador e do julgador é o mesmo. Quem acusa e quem julga é a mesma pessoa. Que loucura! Isso existiu na época da Inquisição, isso lá no direito canônico, lá na Igreja Católica. Hoje, esse sistema inquisitório, eu acredito que nem exista mais. E o sistema misto é parte inquisitório e parte acusatório. Alguns autores entendiam que o nosso sistema é misto. Por quê? Devido ao inquérito não ter contraditório, eles acreditavam que o nosso sistema, essa parte do inquérito, seria inquisitório. E quando chegar a parte judicial, a parte após a denúncia, seria sistema acusatório. Mas devido a ser inserido no Código do Processo Penal, o artigo 155, que eu já falei para vocês em linhas acima, falando que o juiz vai ter a convicção do processo a partir do contraditório colhido na instrução criminal, significa que o sistema, aquele que era inquisitório, que é o inquérito, ele não vale como prova absoluta. Se não vale como prova absoluta, tem que ser repetida no judicial, salvo aquelas provas irrepetíveis. Então, o nosso sistema realmente não é misto. O nosso sistema ele é acusatório, ele tem contraditório do início ao fim. Professor, mas no inquérito, você já falou para mim que o inquérito não tem contraditório. Mas o inquérito ainda não é ação penal. Se não é ação penal, eu estou falando aqui no nosso processo penal. O processo penal significa que seria o sistema a partir da denúncia. Então, a partir da denúncia, o nosso processo ele não é inquisitorial, ele é acusatório. Certo, gente? Então, voltando ao texto aqui, a gente vai falar então aqui das características de cada um deles. Lembrando que o processo acusatório é aquele que separa o acusador do julgador. O Brasil, para uma posição majoritária, adota o sistema acusatório. E para uma posição minoritária, o sistema misto. Gente, esse sistema misto aqui, para mim, ele está fora de cogitação. Certo? Vai prevalecer realmente o sistema acusatório. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, com jurisprudência do Supremo Tribunal e do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é clara a opção que o legislador constituinte pelo sistema acusatório. Gente, então não tem dúvida. Se te perguntarem na prova, seja na prova da faculdade, seja na prova de concurso, qual que é o sistema processual penal no Brasil? É sistema acusatório. Responda sem medo de errar. Inquisitório e misto, esqueçam. Tá? Fiquei só a discussão doutrinária. Para os defensores dessa posição, a única característica que diferencia os sistemas é a separação das funções, aquilo que eu falei para vocês. Assim, se o sistema separa a função de acusar e o sistema de julgar, será acusatório. Caso contrário, será inquisitório. Tá? O que nos interessa neste momento é fixar em termos gerais. O que seriam os termos gerais? 3 são os grandes sistemas processuais penais existentes na doutrina, né? Inquisitório, acusatório e misto. Se perguntar quais os sistemas, né, do processo penal a nível mundial, por exemplo, você pode falar, existem 3 tipos de sistemas. Acusatório, inquisitório e misto. Qual adotado pelo Brasil? Acusatório. Então, esses 3 sistemas são previstos na doutrina, a nível de mundo.
Existem países que adotam o sistema misto? Sim. Sistema inquisitório, eu só lembro, né, pela história do direito processual, o sistema inquisitório só na época da Inquisição, no direito canônico, né, que hoje o nosso Estado é laico, não vê mais o direito canônico como uma fonte aqui do nosso direito. Então o direito canônico fica só para alguns processos lá dentro do próprio Vaticano, mas eu não sei se hoje ainda prevalece o direito inquisitório lá não, eu acredito que não. Lá também existe democracia. Então o direito inquisitório, como a gente estava falando, ele não separa a figura do acusador e do julgador. É tudo uma figura só. A mesma pessoa que acusa é a mesma pessoa que julga. Gente, isso aí já é condenação na certa. Ele acusou, ele vai dar sentença condenatória baseada na acusação dele, né? Seria um contrassenso muito grande e seria princípios aí de governo ditador. Então o sistema inquisitivo teve seu ápice no processo canônico, lá na Idade Média, embora tenha surgido mais cedo, o direito no romano, mais especificamente no período dos principados, ou seja, eu mando, eu posso, eu faço. O sistema inquisitivo tem como característica hierarquia de jurisdição, hierarquia de poder, essa coisa toda, ausência de democracia, não está escrito aqui, mas eu estou falando, ausência de separação de funções entre acusador e julgador. O acusado é objeto de persecução penal, né? Ele é objeto, né? Ele não é pessoa de direito. O processo é sigiloso, mesmo escrito, mas é sigiloso. E ele não é visto como pessoa de direito, não, viu, gente? O sistema de prova legal ou tarifada quanto à avaliação das provas, ou seja, a prova, a gestão da prova compete só ao juiz, só a única pessoa acusa, julga e quem vai provar o fato sou eu. Tá, gente? Então aí fica aí totalmente arbitrário, seria um estado totalmente arbitrário. Mas então tá aí o sistema acusatório, gente, o sistema inquisitivo, nosso sistema jurídico refuta, né? Seria para governos ditadores, que não é o nosso caso. Nosso regime é democracia e conquistado a duras penas, depois de muitos anos, está lá no preâmbulo da nossa Constituição Federal, que faz parte do contrato social de Rousseau. Tá, gente? Então, eu falo que esse entendimento aí ajuda muita gente desmisturar e desmistificar as coisas, né? Há determinados mitos que hoje são complicados e eu vejo a falta de conhecimento mesmo. Então o sistema acusatório tem o seu surgimento com os contornos mais conhecidos na Grécia e na Roma. É a civilização mais potente, né, gente? Pessoal mais civilizado, primeiro mundo. Nesse sistema, a separação entre o acusador e o julgador ela é marcante. Então vai separar a pessoa que acusa da pessoa que julga. O sistema acusatório tem como características principais: jurisdição exercida pelos tribunais populares, né, são os tribunais hoje, no caso dos nossos estados. Persecução penal exercida por pessoa física, né? Acusado é sujeito de direito, que no sistema acusatório o acusado não é sujeito de direito, se cala a boca, se obedece, ou você passa a ser um objeto na minha mão. O processo é público, pode ser oral também. O processo é contraditório, o acusado pode responder, tem direito de responder, ampla defesa. Sistema do livre convencimento motivado, o juiz é livre convencimento, aqui está o artigo 155 do Código de Processo Penal. E a separação das funções de acusador e julgador. Gente, eu prefiro muito mais esse aqui. Nós somos humanos. Nós somos passíveis de erro. Tá? A afirmação de que o sistema brasileiro é acusatório assenta-se no artigo 129 da Constituição, segundo o qual temos a titularidade da ação penal exercida pelo Ministério Público. Tá? Então quem é titular da ação é o Ministério Público. Quem julga? O juiz. Está aqui então afirmando que o sistema acusatório separa a pessoa do acusador do julgador. Artigo 129 da Constituição fala que a titularidade da ação penal é do Ministério Público, ou seja, o acusador é o Ministério Público, o julgador é o juiz, são pessoas distintas. Então, nesse sentido,
entendemos que o sistema processual é efetivado por meio da Constituição Federal e dos tratados internacionais que o Brasil obrigou a respeitar, é sistema acusatório. Certo, gente? O misto, ele acaba esse mito de que ele é misto com o artigo 155 do Código Processo Penal, que eu já falei para vocês, que fala que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Não fala aqui das provas colhidas em inquérito policial, que inquérito policial não tem contraditório. Tá? Então esquece que esse sistema misto, baseado no inquérito policial, que não tem contraditório, porque as provas do processo judicial vão começar a ser avaliadas então no processo contraditório judicial a partir da denúncia.